RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, vamos para o primeiro jornal, como sempre na abertura com os títulos. Uma paralisação nacional de todo o pessoal de saúde é o principal resultado saído da reunião ocorrida ontem dos 7 sindicatos que têm estado a negociar os PCFRs do pessoal de saúde todos. É uma informação confirmada pelo secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública. Mercado do trabalho no contexto atual e perspectivas futuras dá título ao Fórum Fomento Empresarial que tem lugar hoje na cidade da Praia. A presidência na diáspora em Portugal prossegue no município do Seixal. O Presidente da República diz que Cabo Verde precisa andar mais depressa. O projeto Terras Vivas está a nascer em Santo Antão e logo associado a uma candidatura aos sistemas importantes do património agrícola mundial, uma iniciativa da FAO. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Menores é celebrado hoje. Linhas de força deste primeiro jornal, com a edição e apresentação de Júlio Vera Cruz Martins, técnica assegurada pelo Máriozinho Fernandes e também Gary Almeida. Bom dia. O agravamento das taxas sobre o aço e alumínio impostas pelo governo dos Estados Unidos de Donald Trump entram hoje em vigor. O decreto presidencial publicado ontem justifica o aumento pelo desejo de garantir que as importações não coloquem em risco a segurança nacional. A questão vai ser analisada ainda hoje num encontro dos representantes comerciais do G7, que inclui o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e os próprios Estados Unidos. A reunião já está a decorrer na representação canadense da CDO, menos de 2 semanas antes da cimeira de chefe de Estado e do Governo entre 15 e 17 de junho. Uma primeira consequência, a OCDE prevê uma redução do crescimento económico dos Estados Unidos para 1,6% em vez de 2,4% antes da chegada de Donald Trump à Casa Branca. Uma paralisação nacional de todo o pessoal de saúde é o principal resultado saído da reunião ocorrida ontem dos 7 sindicatos que têm estado a negociar tanto os PCFRs como os pendentes identificados nos acordos assinados. A informação é confirmada pelo secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública. Luís Lima esclarece que o Ministério da Saúde tem em mãos, desde a semana passada, o parecer relativo ao PCFR do pessoal auxiliar, o último em negociação. Neste momento não temos a aprovação e publicação do PCFR dos médicos, não temos a aprovação e publicação do PCFR dos enfermeiros, nem a aprovação e publicação do PCFR do INSP. Todos os compromissos que nós tomamos junto do Governo. Também nós não temos a publicação dos profissionais enfermeiros que fizeram concursos, não temos essa publicação. Também nós não temos a publicação e nem uma análise profunda do parecer do PCFR dos técnicos de diagnóstico e terapêutico, que nós entregamos há algum tempo. Nós estamos ainda à espera do enquadramento do pessoal que fez há mais de 2 anos concurso para análises clínicas, não temos enquadramento destes funcionários. Luís Lima elenca ainda que falta cumprir o pagamento aos médicos especialistas, cuja lista está publicada há mais de 1 ano em boletim oficial. Ainda não receberam as suas respectivas remunerações de acordo com o boletim oficial. Temos ainda atraso nos pagamentos das velas dos enfermeiros que trabalharam por ocasião de Covid-19. Nós não temos a regularização das carreiras e também nem a regularização dos contratos precários através dos programas de regularização de contratos precários. Já entregamos uma carta ao Governo, fazendo, portanto, todas essas referências
e também nós tomamos a decisão de agendar uma paralisação dos serviços de saúde de modo a dar satisfação às reivindicações já dos tem trabalhadores. Nós não temos uma data ainda fixa, digamos, indicada, mas brevemente teremos uma data para o anúncio de um pré-aviso de greve. Os 7 sindicatos representativos do pessoal de saúde dizem que lhes escapa o motivo que provoca o atraso na aprovação pelo Conselho de Ministros dos PCFR já finalizados. Podemos dizer que tem sido uma longa, intensa e desgastante ação sindical e que os resultados têm sido frustrantes para os trabalhadores, tanto para os trabalhadores como para os sindicatos. Frustrantes devido à espera? Sim, porque já ultrapassamos todos os limites da tolerância e da compreensão. Na verdade, é para questionar-se o que está a acontecer. É uma falta de vontade política ou mesmo se o governo não tem profissionais para dar andamento aos processos de compromissos que nós assumimos. O primeiro acordo assinado com o governo data de novembro de 2023 e o último de janeiro passado com os ministros da Saúde, Jorge Figueiredo, e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro. Mercado do trabalho no contexto atual e perspectivas futuras dá título ao Fórum Fomento Empresarial que tem lugar hoje na cidade da Praia por impulso do Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial. A situação atual do mercado de trabalho, setores com maior demanda por emprego, é o tema de abertura a cargo do economista Jailson Oliveira. Comércio e reparação são sectores apontados como geradores de emprego. Ao longo dos anos apresenta um crescimento consistente, contudo um grande desafio nesse setor é a alta informalidade e baixos salários, é onde também consta várias questões relacionadas ao sobreemprego e à falta de qualificação. Em seguida nós temos o setor do turismo, representado por alojamento e restauração, o qual tem um nicho enorme de oportunidades, derivado, portanto, da diversificação do turismo, das potencialidades que nós temos. Apresenta riscos, nomeadamente a sazonalidade e também a própria informalidade em muitos dos casos. Um terceiro setor, que no caso é a construção, também apresenta grandes potenciais. Ainda nós temos grandes investimentos no que diz respeito às infraestruturas, mas também temos um mercado de construção habitacional com boa dinâmica. Outro setor gerador de emprego é o da transição energética, que beneficia a própria construção civil, mas há barreiras que, segundo Jailson Oliveira, devem ser ultrapassadas. Baixa produtividade e dependência de mão de obra não qualificada nesse setor. Um outro setor que apresenta como o grande gerador de emprego tem sido o setor de tecnologia e serviços digitais. É um setor que ele é praticamente estritamente urbano. Mais de 97% dos empregos está na área urbana. Apresenta também lacunas de formação, portanto nós temos aqui uma área que o governo deverá, portanto, atuar fortemente para incrementar formações. O setor das energias renováveis, portanto, Cabo Verde tem uma meta ambiciosa, usar 100% de sua energia limpa, consequentemente isso também traz um grande potencial para a geração de empregos. Se o mercado do trabalho apresenta oportunidades, mas os níveis salariais são ainda baixos em vários sectores, a receita do economista passa pela definição de uma estratégia para resolver a precariedade. Cabo Verde tem que avançar com algumas propostas, que é continuar o alinhamento da formação com a demanda por trabalho, reduzir burocracia para investidores, né? De certa forma nós temos também que aumentar essa competitividade para termos maior possibilidade de geração de novos empregos, com empresas que saem dessa ótica micro, mas sim conseguindo, portanto, agregar empresas com maior escala. Também continuar a promoção da economia de escala, portanto, isso também poderá estar muito alinhado com o próprio mercado regional. Continuar o apoio às próprias PMEs, com políticas de microcrédito, subsídios, olhar também para a área rural, né? Os trabalhos mal remunerados e sazonais também, sobretudo nas áreas rurais. Isso são questões que devem ser acauteladas para uma melhoria nos resultados do mercado de trabalho.
O Fórum Fomento Empresarial termina logo à tarde com uma mesa redonda de alto nível, construir soluções para a qualificação e empregabilidade, com a moderação da presidente da Associação de Mulheres Empresárias, Lloyd Monteiro, e em que participam o próprio Ministro da Promoção de Investimento e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, o Vice-Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Alexandre Pires, o Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, e o Presidente da Câmara de Turismo, Spencer Lima. A presidência na diáspora em Portugal prossegue hoje no município de Seixal. Cabo Verde precisa andar mais depressa. É uma das ideias que o Presidente da República tem defendido. José Maria Neves aponta que é necessária outra postura voltada para resultados e para a excelência e um maior uso, jornalista António Lima, de novas tecnologias pode ser o caminho. Cabo Verde desenvolveu muito depois de 1975, mas ainda há muito por se fazer. É um chavão bastante ouvido. No encontro que o chefe de Estado manteve com imigrantes no bairro da Baia, ficou evidente que é necessário que nos próximos 50 anos, muitas das praxes dos últimos 50 anos devem ser mudadas, tanto nas ilhas como na diáspora cabo-verdiana. O presidente da Associação Meiense em Portugal, conhecido por Lito Spesser, aconselha a aposta na formação pessoal e mudança de mentalidade. Tem que investir na nossa, que não pensa só na fazer casa, na Cabo Verde, só na Pocado, na Cabo Verde, para ficar ocupado a fechar, nunca te vive com dignidade, nunca te investir na nossa, para mão para falar, que ele é de fulano, que ele é de fulana, que ele é de ciclano. Não muda nossa mentalidade, não almeja ser um alguém melhor, não almeja fazer coisas diferentes, que não bem crê. Coisa que minha bisavó se está fazendo, que nem tem que fazer de filhos. Após intervenções de alguns participantes, o Presidente da República defendeu, nos próximos anos, uma forte aposta nas novas tecnologias que podem nos permitir sonhar com um novo Cabo Verde, onde as novas ferramentas tecnológicas serão usadas para uma maior integração nacional e os drones, por exemplo, podem ser usados para entregar medicamentos, não bombas. Há muitos serviços que nós podemos prestar ao cidadão em Cuculi, sem sair de casa, ou em montanha, sem sair de casa, ou em Nossa Senhora do Monte, sem a pessoa sair de casa, com o seu smartphone. Podemos chegar lá rapidamente. Drones, a coisa mais barata que existe hoje. Se o drone pode levar bombas, nós podemos utilizar drones para levar medicamentos, para levar alimento, mas também podemos utilizar as tecnologias informacionais para a prestação de serviços de saúde, utilizar todas as competências que temos na diáspora e em Cabo Verde. As pessoas podem fazer os seus diagnósticos sem saírem da sua ilha e resolvermos parte do problema das evacuações. O chefe de Estado aproveitou o encontro com os imigrantes na Baia para apresentar parte do seu sonho de Cabo Verde em 2075, um país integrado pelas novas tecnologias, desenvolvido, sustentável, com os diversos serviços essenciais e não só, a serem prestados aos cidadãos sem que estes tenham necessidade de saírem das suas casas. A apresentação pública da reabilitação do cais de Tarrafal é o último ponto da visita do Primeiro-Ministro a Santiago Norte. O vereador para a Cooperação e Turismo da Câmara Municipal de Tarrafal dá conta que o projeto faz parte do programa do Governo Turismo Resiliente, financiado pelo Banco Mundial, e está a ser preparado desde 2022. E retomamos as declarações de Arnaldo Andrade, de 25 de julho do ano passado, a propósito da primeira apresentação para a recolha de subsídios. Porque ele é um cais que foi inicialmente pensado para servir, imagine, o abastecimento de carvão para os barcos que navagavam o Atlântico. Era uma espécie de concorrência ao Mindelo, finais do século XIX. Mas isso não pegou. O cais foi depois utilizado como cais comercial para abastecimento aqui do norte da Ilha de Santiago e também para exportação de purgueira e de outros produtos que se exportavam na altura, daqui do Tarrafal, não é? Depois, em meados dos anos 50, do século XX, é utilizado para a pesca, quando havia fábrica de conservas aqui no Tarrafal. Desde os anos 70, que não se fazia nenhuma manutenção naquele cais. Desde essa altura, o cais tem-se degradado continuamente e é, digamos, qualquer coisa que, para os tarrafalenses, digamos que aquele cais faz parte da imagem desta baía.
Além do mais, o cais de pesca de Tarrafal é conhecido como o ponto de desembarque dos antigos presos políticos do famigerado campo de concentração de Chombon, agora candidato a Património da Humanidade. O projeto Terras Vivas está a nascer em Santo Antão e logo associado a uma candidatura aos sistemas importantes do património agrícola mundial da FAO. Um primeiro passo é dado hoje com um ateliê que acontece no espaço Bet de Quinha, localizado no Eito, município do Paúl. O ateliê conta com a participação do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Lima, e tem como propósito introduzir tanto o projeto Terras Vivas como explicar o que significa a iniciativa da FAO, que valoriza os sistemas agrícolas que além de produzirem alimentos, preservam a biodiversidade, a cultura e os conhecimentos tradicionais das comunidades rurais. A assinatura é de Angélica Vaz. Santo Antão é reconhecida por sua agricultura de montanha, onde técnicas agrícolas ancestrais são ainda hoje preservadas. O projeto Terras Vivas visa destacar essas práticas agrícolas singulares e promover o reconhecimento global do valor cultural e ecológico da região. Por isso, o diretor executivo da Associação dos Amigos da Natureza defende que a inclusão da ilha nos sistemas importantes do património agrícola mundial CIPAM da FAO seria, em vários aspectos, uma mais-valia para a ilha. A primeira valia é que devemos identificar as boas práticas que existem e tentar preservá-las o máximo possível. Um reconhecimento desses poderá dar uma outra visibilidade a essas comunidades, mostrar um contributo enorme que Santo Antão ou esta região dá para o contexto local, mas também para o contexto global, e a partir daí poderá atrair atenção, mas também atrair recursos, porque associada a este território também estará certamente associada a uma marca que irá promover e beneficiar de todo o fluxo de turismo sustentável. Aguinaldo David realça que a aprovação da candidatura do projeto Terras Vivas aos CIPAM da FAO deve resultar de um trabalho conjunto entre todos os atores sociais. Por isso, destaca a importância do ateliê hoje promovido. Uma oportunidade ímpar, portanto, de fazermos essa socialização. E pensamos que, uma vez entendido o processo e uma vez preparada essa candidatura, esperamos que venha a ser aceito futuramente, será uma ferramenta, digamos, para impulsionar esse desenvolvimento sustentável, mas também de promoção de um turismo de base comunitária, fortalecendo essa identidade como estímulo de se continuar, digamos, por essa via de produção sustentável que se tem feito ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Perspectiva-se para o primeiro semestre de 2026 a apresentação de um primeiro draft da candidatura do projeto Terras Vivas e da Ilha de Santo Antão aos sistemas importantes do património agrícola mundial CIPAM da FAO. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Menores é celebrado hoje. Instituído há 8 anos pela Assembleia Nacional por impulso da Acrides, cuja presidente mantém o mesmo entusiasmo. O abuso sexual já não é um tabu. Ver todas as ações que o ICA está a fazer e sinto-me feliz por isso, porque era necessário. O caso da Jussara manchou o país, portanto teríamos que fazer algo. E a Acrides, enquanto sociedade civil, foi o nosso melhor contributo que procuramos dar até hoje. Portanto, tudo o que estiver ao nosso alcance para que possamos, na verdade, contribuir para a promoção dos direitos das crianças, faremos com toda a simplicidade, com toda a humildade. Lourença Tavares anuncia que hoje assina um protocolo com o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, NOSI, que, em última instância, vai contribuir para a formação de crianças multiplicadoras de pares no domínio da prevenção dos perigos na internet. O projeto Crianças Embaixadoras é fazer delas crianças multiplicadores de pares, porque as crianças entre elas poderão melhor comunicar-se, ensinar. Então o nosso objetivo é isso. A nós vai nos apoiar como técnicos para essa formação. A Direção Nacional da Educação totalmente aberta para nas escolas com os psicólogos podermos trabalhar essas crianças, respeitando todo o ano letivo, sem estresse, sem pressão,
as crianças irão fazer na medida do possível e fazer delas crianças embaixadores dos direitos humanos e direitos das crianças. Centenas de crianças já são embaixadores na Ribeira Grande e Porto Novo em Santo Antão, em São Vicente e em Santiago, no município de Tarrafal, e agora na praia, com mais intensidade, depois do Liceu Domingos Ramos, a secundária Regina Silva e a escola Amor de Deus. Minha Língua, Minha História e o Meu Destino é uma antologia digital de contos cuja apresentação tem lugar à tarde na cidade da Praia. A iniciativa é da Associação Educar, com a parceria do Instituto Internacional de Língua Portuguesa e da Alta Autoridade para a Imigração. Composta por contos de adolescentes e jovens dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste, a coletânea Ailson Martins aborda temas da atualidade como imigração, terrorismo e ambiente. A antologia digital de contos Minha Língua, Minha História e o Meu Destino é fruto de um concurso lançado em 2024 pela Associação Cabo-Verdiana para o Progresso da Educação, da Ciência, da Tecnologia e da Defesa do Ambiente de Educar, destinado aos jovens dos PALOP e de Timor-Leste, conforme explica o presidente da associação, Adalberto Varela. Depois de receber os cerca de 25 contos, nós percebemos que havia muita qualidade ali e essa qualidade estava escondida. E então nós quisemos publicar esses contos para que as pessoas possam ver que os jovens têm talento e que na verdade não estão a ser potencializados. É uma oportunidade que nós demos aos jovens e eles superaram as nossas expectativas, por isso organizámos os contos vencedores e alguns outros que achamos que eram muito bons e que infelizmente não tinham conseguido vencer, mas que mereciam ser conhecidos. A antologia aborda temas de atualidade como a imigração e o impacto do terrorismo na vida dos jovens. Porque quando há um problema num país, as pessoas deslocam-se. Às vezes os problemas vêm com as pessoas. Mas também os contos falam da fantasia dos jovens, de acreditar que ainda precisamos de ter guerreiros para mudar o status quo, a situação que não está bem em alguns países. Os jovens falam disso, mas também os jovens falam também da proteção ambiental, em defesa da terra, para que os jovens e as crianças se unam para defender o planeta. São contos variados. Há um conto que fala sobre a proteção da língua como questão de identidade, para ver que os jovens não estão longe da realidade atual e que sabem muito bem o que querem. Eles não estão a ser potencializados. Adalberto Varela diz que por causa das distrações os jovens não estão tão focados, mas reconhece que eles têm potencial, está lá. Uma das coisas que nós sentimos é que, apesar da língua portuguesa ser a língua oficial, na prática as pessoas não usam tanto, mas os jovens estão a apropriar-se da língua. É essa a maior mensagem. Que há a vontade de apropriar-se da língua portuguesa e que falta mais oportunidades para se expressar em língua portuguesa e que mostraram que podem fazer muito mais e melhor do que a nossa geração fez, de certeza. A apresentação da antologia digital de contos Minha Língua, Minha História e o Meu Destino insere-se no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa e terá lugar esta tarde no Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O reagrupamento familiar vai contribuir para um novo aumento de imigrantes em Portugal. O aviso é do próprio governo português e da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O ministro da Presidência defendeu moderação no sistema. O reagrupamento familiar implica a entrada de mais pessoas e, portanto, Portugal, o ministro pede moderação também na solução dos 446 mil processos pendentes de manifestações de interesse, a regularização de imigrantes que tinham entrado sem visto de trabalho em Portugal. Desses processos pendentes há um ano, cerca de 170 mil foram extintos por falta de resposta dos requerentes, 35 recusados, mas ainda já foram normalizados mais de 130 mil, e é desses 130 mil que vai surgir o reagrupamento familiar. O governo israelita
israelita vai participar numa reunião de alto nível em Bruxelas, apesar do desgaste das relações com a União Europeia. Os 27 ministros dos negócios estrangeiros reúnem-se no dia 23 de junho, no âmbito de uma reunião ministerial da União Europeia com a vizinhança sul, que visa aprofundar a cooperação com a Israel e com outros 9 parceiros do sul, incluindo Argélia, Palestina, Egito, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, Síria e Tanzânia. Uma ocasião, provavelmente para exercer mais pressão sobre o governo israelita para parar a invasão e a destruição da faixa de Gaza. Júlio Vera Cruz Martins com o Primeiro Jornal, edição para esta quarta-feira, 4 de junho de 2025. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.